O pessoal que participa do grupo da segunda estava levantando a questão da turbulência gerada pelo final de semestre. Possivelmente, muitos tenham deixado de acompanhar os debates e ler os textos em função daquela turbulência do final de semestre. Aí eu discuti com eles algo que, na verdade, eu já tinha discutido no início, mas no início isso não tem muito significado, da necessidade deles mesmos determinarem o ritmo do nosso calendário. Por exemplo, talvez eu tenha sido imprudente ao manter a regularidade dos encontros naquele período. Eu acho que nós suspendemos só um, porque muita gente não pôde participar e também não se manifestou. Aí eu estava levantando com eles a necessidade de, no fundamental, eles determinarem o calendário e não eu, porque eles é que estão desenvolvendo essa atividade como uma atividade adicional das atividades acadêmicas e tal. Eu vou propor que pelo menos uma parte daquele pessoal se reintegre. Vamos ver se pelo menos um grupo volte a participar. Que hoje nós temos participando com regularidade na segunda, 6 pessoas de um grupo que há pouco tempo era muito grande, né? E desse grupo muito grande, a maioria, pelo menos, demonstrava grande interesse. Ao mesmo tempo, eu já estou engatilhando a organização de um grupo novo do livro 1, agora, para começar agora em agosto. Tem 2 interessados do semestre passado, e eu vou divulgar entre os meus ex-alunos desse semestre. Assim que eu tiver o calendário, eu compartilho com todo mundo, aí, se puderem disseminar nas suas próprias redes e tal, isso pode ajudar a trazer mais gente, né, para a leitura. Dá para ver se a Alana não consegue fazer um card, talvez, daquele igual. A Alana já fez um card uma vez, e eu acho que com bom resultado. Eu compartilhei no grupo e pessoas do grupo compartilharam nos seus grupos de turma, etc., né? E Eu compartilhei também. É bom que teve as pessoas visualizam, né? Eu tenho participado de um grupo de estudos informal que a gente criou de estudos de Marx e Engels, e acho que seria bem produtivo divulgar ali também, a gurizadinha bem interessada em estudar Marx e tal. Mas naquela coisa, né, lendo textos paralelos, assim, ainda muito uma timidez para entrar no estudo do Capital mesmo. Certo. Aí pode ser um bom incentivo também. Ô, Lucas, eu comecei a discutir no finalzinho do nosso encontro há 2 semanas com a Pamela o horizonte imediato do nosso projeto. Discuti um pouco com o pessoal ontem do livro 1, que é a questão de eu estar assim, no limiar da minha aposentadoria. Então, mesmo que eu continue participando do processo, e eu quero continuar participando do processo, os termos em que se põe o grupo devem mudar. E aí eu acho que seria interessante, Lucas, por exemplo, você e a Pamela, vocês têm uma familiaridade com o Capital. Já leram os 3 livros, estão lendo Teoria da Mais-Valia, já releram e tal. Então, nada impede, pelo contrário, pode ser muito produtivo
vocês coordenarem grupos, eventualmente até juntos. Então, por exemplo, tem esse seu grupo aí, informal. Não há nenhuma necessidade de que ele deixe de ser informal. Mas, por exemplo, eu acho que nós teríamos condição hoje de desencadear um processo de leitura e debate do livro 1 do Capital com esse pessoal. Isso seria uma forma também de já ir assegurando a continuidade do projeto. Nós discutimos isso muito no início, mas uma das ideias que eu achei mais importantes quando nós criamos o projeto era dar a ele o formato do Praxis. Ou seja, dar a ele um formato autônomo, em que os próprios participantes autoconduzem as atividades. Por exemplo, o Praxis sempre teve um professor coordenador, até porque tem que ser um professor para registrar o projeto. Mas o professor, ele praticamente não interfere. O Praxis, ele se desenvolve autonomamente. O Alternativa também. E ele acabou se tornando, talvez, a mais importante experiência de preparação para a docência na UFSM. Muita gente entra na universidade pelo Praxis e depois vai dar aula no Praxis. Então, ele se retroalimenta. Ele tem uma dinâmica autônoma que se revigora com essa retroalimentação. Então, a gente vê muitos ex-alunos do Praxis que entraram na universidade e se tornaram professores do Praxis. Eu acho que essa dinâmica, e do Alternativa também, a mesma dinâmica. Eu acho que essa dinâmica é que responde pela vigorosa continuidade do Praxis. O Praxis acho que tem mais de 20 anos. Recentemente, o Jorge compartilhou aí uma foto do aniversário do 10º aniversário, uma foto do 10º aniversário do Praxis, em que eu apareço, que eu dava aula na história nessa época. Então, eu me lembro de ter comparecido a esse evento, mas eu acho que é de 2015. Eu sei que o Praxis participou das organizações locais de preparação para o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Então tem mais de 20 anos. Deve ter 22 ou 23 anos o projeto agora. Não, o Praxis é um projeto antigo. Mas eu acho que ele conseguiu essa capacidade de autopreservação e desenvolvimento exatamente porque os próprios estudantes, os próprios participantes do Praxis que asseguram a sua continuidade. Quer dizer, a presença do professor ali me parece uma questão meramente formal. De criar Tem um papel de mediação institucional também ali, né? Mas em termos de organização curricular, pedagógica, é bem pouca influência mesmo, é bem autônomo o processo. Exatamente. Eu acho que o Praxis é um exemplo, né, dentro da universidade de um projeto bem sucedido. E ele foi bem sucedido exatamente porque ele conseguiu essa capacidade de se reproduzir ano a ano, né? Incorporando como professores aqueles que tinham sido alunos anteriormente. No nosso projeto, nós tivemos 2 casos de coordenação paralela de grupos de leitura. Uma foi o do Marcos.
que foi um participante acho que do primeiro grupo de leitura, e depois ele coordenou um grupo lá na Casa do Estudante, ali perto da SESMA. Era um grupo em que quase todo mundo era do direito. E uma vez ele me convidou para participar de um encontro, e eu achei muito interessante, porque devia ter umas 20 pessoas, e essas pessoas foram até o final, e eu achei que foi muito bem sucedida aquela iniciativa dele. Mas aí, logo depois, teve a pandemia, né? A pandemia quebrou a presencialidade, que eu acho que era muito importante ali para aquele grupo. E o outro não é propriamente de um ex-participante do projeto, mas foi a coordenação de um grupo pelo Demetrio Cherubini, que é um cara que fez doutorado em Marx, em Santa Catarina. Ele entende bastante da obra do Marx, conhece o Capital, e ele coordenou durante um semestre um grupo do livro 1. Então, existe a possibilidade de nós descentralizarmos as atividades, multiplicarmos as coordenações de grupo. Eu acho que esse pode ser um dos caminhos para nós pensarmos a continuidade do projeto, né? Eventualmente formalizando como uma instituição civil, não sei. Vamos Eu ver. ia eu ia te perguntar também, tem a ver com isso, que tu coordena vários grupos, né? Não sei se não tá muito cansativo para ti, para mim, eu fico pensando se eu estivesse coordenando vários grupos igual tu, eu estaria. Na verdade, eu curto bastante isso. Então, para mim é motivador, eu gosto de continuar lendo o Marx, é um estímulo para eu reler cada capítulo e discutir. Cada releitura me desperta para aspectos que eu não prestei muita atenção na leitura anterior, né? Então, eu gosto. Não está cansativo, porque basicamente é ler e discutir. Então, eu consigo combinar bem com as minhas aulas, então não está havendo interferência, uma coisa não está prejudicando a outra, pelo contrário, muitos alunos das disciplinas acabam se incorporando ao projeto, então tem uma interação aí desses dois campos. Mas, independentemente disso, a gente pode potencializar o projeto, até criando mais grupos, né? Por exemplo, a Alana me falou de um grupo de interessados da URGS, gente da turma dela que tem interesse de ler o Capital. Nós chegamos até levantar a hipótese de formar uma turma com esse pessoal, depois disso não prosperou. Mas, por exemplo, A gente eu poderia continuei sugerir mantendo. para a Lana, Fala. talvez, a experiência de coordenar um presencial na URGS, né? Se ela topasse. Exatamente. Aí dá para ter algumas participações suas, assim, online, ou até tu vir para cá um dia, mas. Claro. Assim como houve, eu discuti um pouco com eles. Eles iam ter uma prova lá do Capital e tal, e aí a Lana falou: discute um pouco com eles, aí, porque a maioria não leu e tal. Mas foi uma coisa assim, episódica, né? Foi só um debate rápido, eles levantaram algumas questões, eu respondi. E aí ela levantou essa possibilidade. Não poderia ser isso. Então, tem um grupo presencial, de vez em quando eu participo, sem prejuízo de eu continuar
trabalhando com alguns grupos também regularmente, né? Mas isso nos permitiria exatamente criar uma transição, porque nada nem ninguém é eterno, né? As coisas logo à frente exigem mudança, né? Eu acho que eu consigo ficar mais um ano participando como eu estou participando assim. Consigo e quero. Aí depois eu não posso reabrir o projeto. Mesmo que eu não tenha me aposentado, o projeto ele se encerra em agosto de 2026, mas eu não teria, a partir daí, tempo hábil para renovar o projeto. Então, isso é quase que uma deadline, né? É um prazo de funcionamento do projeto da maneira como ele está hoje. Mas, por exemplo, eu achei que foram tão motivadores e, e bem-sucedidas as iniciativas de coordenação paralela que nós tivemos, que nós poderíamos, assim, rapidamente tentar fazer isso de novo. Eu quero entrar em contato com o Marcos também, porque parece que o Marcos ele estava organizando um grupo de leitura do Capital dentro daquele grupo Kairos. Eu não sei se ele prosseguiu, se continua. Eu nunca mais ouvi falar nada. Ele nunca mais já entrei em contato com ele e vice-versa, né? Aliás, a última vez que eu tive contato com o Marcos foi um pouquinho antes da pandemia. Ele veio aqui na minha casa, nós conversamos sobre o grupo dele e tal, e logo depois teve a pandemia. A última. Entrar em contato com ele para ver se ele não se integra, assim, que eu acho que ele não acompanhou também mais o. Porque ele é bem integrado, né? Eu vejo ele no Instagram, às vezes ele posta umas discussões sobre a obra do Marx, assim, então aí dava para. Não, ele mantém um interesse muito vivo, né, na leitura e na discussão da obra do Marx. Eu acho que ele se interessaria. A última coisa que eu ouvi dele foi através de um conhecido em comum que a gente tem que me comentou que encontrou ele esses tempos e ele estava envolvido ele está numa organização política, agora não me recordo qual, acho que uma corrente do PSOL, e essa organização está publicando com ideias de publicar uma revista. Ele está envolvido no processo de publicação dessa revista, e acho que conhecendo o Marcos, assim, um cara que estava sempre se enfiando em tudo que é coisa, acho que provavelmente ele ficaria bem animado, assim. Eu vou entrar em contato com ele. Vamos ver, eventualmente marcar uma conversa com ele, né? Bater um papo. Mas, enfim, nós temos que começar a discutir isso e já, eventualmente, tomar algumas medidas, né? Bom, Vamos pessoal, marcar a conversa presencial em Santa Maria também, a gente pode até falar com o Marcos e com outras pessoas. pois eu fiz 2 encontros presenciais, um, inclusive, aliás, os 2 eu nem consegui gravar, Pamela, por causa disso, foram presenciais. Um encontro foi com o pessoal do Grupo 1, aquela vez que nós fomos lá para o container e tal. A discussão presencial, ela é muito mais viva do que a discussão online. As pessoas intervêm mais e tal, né? E aí, quinta-feira passada, o Davi e a Eduarda vieram aqui na minha casa para a gente discutir o calendário do livro 2. E foi legal também, né? Porque, embora os dois sejam muito participativos nos debates, o debate presencial, ele
ele tem uma outra dinâmica, né, do que a videoconferência. Então, talvez nós possamos pensar isso, né, pela primeira vez depois da pandemia, pensar um grupo presencial, né? Nós não tivemos nenhum grupo presencial depois da pandemia. Foi tudo online. Mas também porque muita gente saiu de Santa Maria e tal, e continuou participando do projeto. Outros entraram de outras cidades, né? Não daria para ser presencial. Mas vou pensar. Talvez esse grupo que eu vá organizar esse semestre, eventualmente, a gente possa fazer presencial. Bom, mas nós só discutimos o futuro do projeto até agora, por minha insistência, e não discutimos as seções da teoria da mais-valia, né? Vamos discutir. Eu achei muito interessante essas sessões que nós discutimos, porque o Marx ele aborda posicionamentos que ele não apresenta no Capital. Vários posicionamentos que ele discute, o dos mercantilistas, os fisiocratas, do Sismondi, do Destutt de Tracy, ele aborda no Capital de forma mais sucinta. Mas ele apresenta aí outros autores, Lauderdale, por exemplo, né? Cujas posições ele desenvolve aí. Eu achei muito interessante essas sessões porque ele vai desdobrando o debate e os posicionamentos sobre trabalho produtivo e improdutivo. Aí ele vai mostrando obras que consideram, por exemplo, que produtivo é o trabalho do industrial, do empresário, não do operário, como propõe o Destutt de Tracy. Então, há uma espécie de inversão em que o capitalista é o protagonista do trabalho produtivo perante toda a sociedade. E outros posicionamentos que consideram, por exemplo, que o trabalho produtivo é o trabalho do funcionário, do rei, é o trabalho do soldado, é o trabalho dos oficiais, é o trabalho dos altos hierárquicas do Estado, enquanto que o trabalho do trabalhador, enfim, do marinheiro, nada disso seria produtivo, né? Uma espécie de inversão da lógica da produtividade no âmbito da sociedade. Juntamente com essas formulações, a valorização do consumo como um estimulador, né, do processo produtivo. Em certa medida, são posições que antecipariam debates mais contemporâneos, né? Vamos discutir.
O Marx continua, na verdade, ele estava elaborando aí, né, uma tese que ele o tempo todo rebate no Capital, de que no âmbito da circulação, ainda que a circulação implique muitas atividades, não há produção de valor, quer dizer, as operações de transformação de forma da mercadoria, a transformação da mercadoria em dinheiro e o dinheiro em mercadoria, que é uma sequência de transformações que integra o ciclo reprodutivo do capital, essa sequência de mudanças de forma não agregam, não adicionam valor. Como propunham, por exemplo, os mercantilistas, né? Mais uma vez, ele insiste naquela limitação da tese do Adam Smith, de que, para se considerar a reprodução do capital como um todo, é preciso considerar a reprodução do capital constante, e não só do capital variável e da mais-valia, ou seja, não só daquilo que é produzido no presente ano. Então, ele vai repetindo, né, algumas formulações e integrando outras. A impressão que me fica da leitura, ou que continua da leitura, é de que o Marx está conversando consigo mesmo. Ele está num processo de reflexão. Ele não está escrevendo para o público, ele está escrevendo para ele. O estilo, ele coloca uma citação, um trecho, e aí ele se coloca algumas perguntas, aí vai respondendo essas perguntas, assim, de uma forma bem esquemática mesmo, né? E é uma característica do livro inteiro, assim. Mas parece até que é bem didático, né? A maneira como ele está escrevendo, ele vai ficando claro, assim, inclusive os argumentos e o processo de elaboração dele, porque ele vai discutindo com as teorias e aí ele vai apontando, né, as contradições e vai apresentando o argumento. Está sendo bem interessante, assim, essa leitura. Eu acho interessante isso porque, embora ele seja muito didático e repetitivo no Capital, e didático porque repetitivo no Capital, aqui ele vai desenvolvendo essa conversa consigo mesmo, mas vai detalhando num nível que ele não apresenta no Capital. O Capital, tudo é muito mais sintético, tudo é muito mais conciso. Aqui ele não tem a preocupação com a publicação, então ele vai detalhando, ele transcreve, como o Lucas falou, ele questiona e responde. A gente vê que nem todas as formulações dele estão amadurecidas. Ele realmente está num processo de desenvolvimento reflexivo. Eu não, aí o texto ele apresenta uma diferença crucial em relação, por exemplo, aos manuscritos do livro 2 e aos manuscritos do livro 3. Porque, de qualquer forma, os manuscritos do livro 2 e os manuscritos do livro 3, mesmo no estágio de relativamente pouco desenvolvimento que o Engels encontrou em algumas partes, aqueles manuscritos estavam sendo elaborados para o público externo. Era para publicação. Embora naquele prefácio da primeira edição ele fale que tem um livro 4, que tem a história da teoria, não me parece que ele está aí fazendo a história da teoria. Ele está num processo reflexivo para a própria elaboração do Capital. É claro que ele está
cavucando o terreno histórico da economia política. Mas não me parece que ele está construindo uma história da teoria econômica. Parece que ele está desenvolvendo esse processo reflexivo que desembocaria no Capital. Até agora, né? Nós temos 3 livros aí. Eu sinto falta, por exemplo, quando ele transita de um autor para o outro, assim, ele simplesmente coloca de soco, assim. Ah, tal livro do cara tal é muito ruim, é fraco e coisa e tal, e aí começa a expor os textos e não explica. Claro, ele vai, em alguns momentos ele faz isso de forma mais sutil, assim, ao longo da própria reflexão, mas ele não coloca de forma objetiva, assim, como que aquela obra discute e surge como uma evolução da anterior, ou se existe uma ligação entre aquilo e tal. Isso é uma coisa que talvez numa edição, numa revisão para publicação, até talvez teria sido adicionado, né, ou sido colocado ali de uma forma que ficasse mais semelhante a um resgate historiográfico, assim, do desenvolvimento dessas ideias, né, porque ele só coloca, ele faz a crítica e tal, mas o processo de desenvolvimento delas fica um pouco mais nebuloso por causa desse caráter ali do texto, né, parece. Parece mais que ele... a impressão que me fica também é essa, Lucas, que ele está ali fichando várias obras, né? Então não tem uma conexão expositiva, embora essa conexão possa aparecer não do ponto de vista de uma construção da história da teoria, mas do debate de determinados tópicos. Então, ele está puxando várias obras em que ele está discutindo várias concepções de trabalho produtivo e improdutivo. Então, ele está concentrado na discussão de trabalho produtivo e improdutivo. Você vê que a noção de trabalho produtivo, para ele, vai ser central no Capital. E, para ele, o trabalho produtivo é o trabalho que produz mais-valia. Quer dizer, do ponto de vista do modo de produção capitalista, trabalho produtivo é trabalho que produz mais-valia. Numa sociedade em que a relação capitalista de produção é dominante, essa é a característica da produtividade do trabalho para ele. Então, me parece que ele está exatamente construindo isso. Ele está pegando obras, em um certo sentido, tem uma sequência cronológica nas obras que ele apresenta, não necessariamente, mas aproximadamente, mas discutindo essa questão. O que significa a produtividade do trabalho nas condições da sociedade capitalista? Você vê que essa discussão sobre o trabalho que produz mais-valia e o trabalho consumido como renda é algo que pouco aparece no Capital, mas ele desenvolve bastante aí. Por exemplo, há anotações sobre o trabalho do médico, do professor, que não aparecem na forma de uma nota ou outra, ou uma frase ou outra no Capital. E está bem mais desenvolvido aí. Por exemplo, eu acho que essas sessões que nós lemos para discutir até agora, elas trazem mais sobre a produção da força de trabalho do que o que ele discute no Capital, onde ele só aponta. Aliás, no Capital ele fala, não se trata de nós discutirmos especificamente isso. Capital é uma obra sobre as leis gerais do modo de produção capitalista. Mas aí ele discute especificamente isso. Eu tô achando genial, assim, nesse sentido, porque um dia me disseram assim, na sociologia, um professor, porque Marx não é ciência, né? Por causa dos usos políticos. E aí eu fico olhando isso aqui, porque é genial, né? O Marx, ele usa a metodologia de uma forma tão rigorosa, assim, no Capital tu vê um rigor metodológico, o rigor científico,
E aqui, para mim, eu nunca vi uma pessoa fazer uma revisão de literatura tão bem feita, porque ele está colocando a literatura a discutir em cima dos conceitos, né? Então é isso, assim, ele está colocando de uma maneira genial, porque Claro, claro. ele, a partir da leitura dele, não é mecânico, ele discutir em cima do conceito específico, e ele faz aqueles autores ganharem corpo, assim, né? Tu tá lendo, parece que ele coloca o Rossi debater com Adam Smith, concordarem, discordarem, aí coloca o ponto de vista dele, assim, e aí vai ficando de uma maneira bem didática, assim, tu vai entendendo o ponto de vista e como foi construída a concepção. Então, nesse sentido metodológico, eu comecei a reparar mais agora, eu tenho achado genial como. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, principalmente no livro 2 do Capital, que tem essa exposição metodológica, né? Do quanto ele é. E o interessante, Pamela, é que ele faz isso com cada conceito que ele usa, com cada conceito que ele desenvolve. Ele vai desenvolver o conceito de mercadoria, conceito de valor, ele puxa toda a literatura, tudo indica, era um leitor voraz. Então, cada conceito que ele apresenta no Capital, por exemplo, ele apresenta discutindo com a economia política anterior e contemporânea. Mas isso significa que ele teve que ler cada um daqueles caras. E ele, me parece que isso pode ter direcionado o processo de leitura, quer dizer, ele desenvolve o conceito de valor, ele tem a sua própria concepção de valor, mas ele desenvolve discutindo com toda a literatura da época, ao alcance dele, né? E, claro, essa literatura de economia política estava lá na Biblioteca de Londres. Boa parte ele já incorporou na França e na Bélgica, tanto que já na quarta edição do Capital, um dos esforços para editar a quarta edição foi de pegar todos aqueles livros, por exemplo, do Adam Smith, que ele tinha citado em francês, ou tinha utilizado uma edição francesa, passando para uma edição inglesa, né? Mas, claro, esse texto nos mostra claramente o trabalho intelectual dele. Ele vai discutir trabalho produtivo e trabalho improdutivo. A gente deveria ter contado o número de autores que até agora ele citou para discutir isso. Não só citou, cujas teses ele está discutindo. Não, e também ligado a isso, a preocupação dele com, como a Pamela mencionou, com o rigor dos conceitos, né? Tipo, ele está querendo debater a questão de trabalho produtivo, que depois vai aparecer no Conceito de Força de Trabalho no Capital, já com toda essa bagagem, assim, embora não explicitada, né? Só que daí tu vê que para ele fechar um ponto de vista sobre isso, e conseguir avançar em relação aos predecessores, assim, ele se preocupou, essa sessão é gigantesca, né, só para discutir trabalho produtivo e improdutivo, né, e aí tu não vê essa preocupação em outros autores, assim, tipo, o cara realmente, aí tu vê, isso aí é um baita argumento contra isso que a Pamela colocou, né, do marxismo ser científico, né, pô, o cara tinha tanta preocupação com fazer um trabalho científico que ele fez uma revisão da literatura brutal, assim, é absurdo mesmo, chega a ser chocante, assim. E, e acho que esse é o maior mérito, assim, acho que até por isso que talvez o formato, assim, de algo mais informal, do Marx, se sente mais dentro da cabeça dele, assim, é até mais produtivo para mostrar o quanto ele se preocupava, né, com rigor metodológico e tudo mais, e conceitual. Muito, muito, muito bom esse ponto também. Voltando a essa questão que a Pamela levantou, e que você prosseguiu, Lucas, nós temos que discutir também o que é ciência.
E como o Marx via ciência na época, como o Engels via ciência na época. Por exemplo, eu acho que um dos textos mais úteis para discutirmos essa inserção da obra do Marx no marco científico é a segunda parte do prefácio do Engels ao livro 2 do Capital. Na primeira parte do prefácio, que é um longo prefácio, ele defende o Marx de acusação de plágio, de que teria copiado a teoria da mais-valia do Robertus e tal. Aí o Engels mostra por A mais B que a obra do Marx não tem nada a ver com isso de que ele foi acusado. Tanto que ele fala, o Marx, ele menciona já uma teoria da mais-valia nos fisiocratas, no Adam Smith, etc., né? Ele não se atribui a criação de uma teoria da mais-valia a partir do zero. Embora a teoria da mais-valia do Marx, no meu ponto de vista, represente uma revolução em relação às anteriores. Mas a segunda parte do prefácio é exatamente a exposição do Engels sobre o que a gente poderia chamar a revolução teórica do Marx. E é uma coisa muito interessante, porque parece que o Thomas Kuhn, um século depois, copiou do Engels. O argumento que ele desenvolve sobre a revolução na química. Aliás, o Engels ele dá exatamente o exemplo da revolução na química, a descoberta do oxigênio, que o Thomas Kuhn utiliza fartamente para exemplificar descoberta científica com implicações revolucionárias. Ele cita os mesmos autores. O Engels fala, olha, o Priestley, ele também descobriu o oxigênio, mas ele estava tão apegado à teoria do flogista, ou seja, aquilo que o Thomas Kuhn chamaria de um paradigma anterior, que ele não conseguiu ver aquilo que ele estava descobrindo. O Shelley também. Só o Lavoisier que, ao abandonar a teoria do flogisto, conseguiria descobrir o oxigênio. Esse é exatamente o exemplo que o Engels dá lá naquele prefácio. Parece que ele está lendo o capítulo sobre isso no Estrutura das Revoluções Científicas. Mas aí ele fala, o Marx, ele conseguiu desenvolver a sua revolução teórica, uma teoria da mais-valia, exatamente porque ele não ficou apegado, ele usa a expressão, aos velhos conceitos. Ele reformulou todos os conceitos. Ou seja, ele realizou uma revolução teórica. Na linguagem da estrutura das revoluções científicas, ficar apegado aos velhos conceitos é você começar a descobrir algo novo, mas não ultrapassar os limites do paradigma dentro do qual você trabalha. Não ultrapassar o limite do marco teórico no qual você foi formado e trabalha. O Marx fez isso. É por isso que o subtítulo do Capital tem esse conteúdo revolucionário, né? A crítica da economia política é essa reformulação conceitual que dá à teoria do Marx o caráter de um paradigma novo em relação às teorias anteriores. Então, em outras passagens, ele fala, olha, economistas como Adam Smith já trabalharam com o conceito de mais-valia, sem ter consciência disso.
Então, é o que o Engels fala nesse prefácio, e dizendo, olha, o Priestley, ele descobriu o oxigênio. Ele pode ser integrado no processo de descoberta do oxigênio, mas ele não viu o oxigênio porque ele estava submerso no paradigma do flogisto. Então, eu acho que esse texto ele é particularmente importante porque a gente vê essa revolução teórica em curso. É o Marx realizando a sua revolução teórica, com todas as dúvidas, limites, perguntas, formulações provisórias, mas ele está protagonizando aí o processo de mudança. Me lembra não sobre o Marx, mas a discussão que o Engels faz na dialética da natureza, que eu não terminei de ler, eu comecei a ler ano passado, não consegui terminar, mas eu gosto, mas eu queria bastante terminar, assim, porque é bem interessante a leitura também. E, mas ele faz uma discussão sobre essas disputas políticas, até no políticas paradigmáticas, né, no campo da física, né, e ele começa a criticar o campo da física e as limitações das descobertas científicas. Parece também essa questão de. Ele não usa o termo revolução de paradigma, né? Mas ele faz essa. Eu não lembro muito bem o que, né? Porque ele está discutindo bem questões da física mesmo, né? Elétron. Mas ele faz uma crítica assim de que a ciência está submersa no paradigma e não consegue ver outras coisas. E ele traz o campo da química na discussão da eletricidade. É isso, na discussão da eletricidade. Você vê, a revolução na física, encabeçada pelo Einstein e outros, ocorreria logo depois aí desse período de trabalho intelectual do Engels, né? Final do século XIX, início do XX. Uma coisa é clara, naquele momento, o desenvolvimento científico estava causando um impacto muito grande em todas as áreas de elaboração teórica e adquirindo um caráter novo. As áreas científicas estavam se especializando, aqueles grandes sistemas filosóficos já não eram mais desenvolvidos, né? O próprio Marx fala, o último grande sistema filosófico em que um filósofo escrevia sobre tudo foi o do Hegel. Então, já é um período em que as ciências já começam a se especializar, a se desenvolver em campos específicos, desenvolver o seu próprio marco teórico. É nesse contexto que o Marx escreve o Capital, né? Você vê que na miséria da filosofia ele estava começando a estudar economia política, mas ali ele já se intitula um economista. Em contraposição ao Proudhon, né? Eu gostaria de ter essa capacidade de leitura, ou a metade, ou um terço. Não, tu tem. Tu tem. Não, não tenho, não. Eu queria ter essa capacidade de escrita também, porque, nossa, eu lia muito, escrevia. Você lançou esse desafio, né, Pamela? Eu acho que nós temos que avançar nesse campo também. Eu acho que é um campo em aberto o nosso projeto. Por exemplo, eu revendo o material de anos anteriores, eu vi que eu escrevi vários textos pequenos, né, sobre mercadoria, dinheiro, um sobre capital constante, capital variável. Eu comecei a traduzir aquela edição francesa, mas foi algo que não se sistematizou dentro do projeto. Talvez, discutindo essa renovação do projeto, nós tenhamos que pôr na agenda
esse compromisso com a escrita, né? Nós estamos debatendo, mas nós não. O maior registro que nós temos hoje são as gravações do YouTube, mas nós não temos uma elaboração que se desprenda desses debates. Essa é uma questão que o Marcos poderia nos ajudar a pensar também, né? Ele que tem um vínculo com essas organizações de escrita e revista, né? Sem Mas dúvida. esses textos que tu escreveu, tu não quer mandar para a gente, tu não acha que tem como sistematizar e publicar eles de alguma forma? Tem Tu, no caso, textos né? assim que eles não estão muito bem estruturados, né? O objetivo era principalmente didático. Então, por exemplo, eu fiz uma tentativa de esclarecer o capítulo sobre o dinheiro, e aí a primeira parte eu desenvolvi circunstanciadamente, e aí, sobre tópicos que eu achava que já estavam mais claros, eu escrevi pouca coisa, então ficou desequilibrado. Teria que ser reescrito, mas eu mando. Teria que ser reescrito para o texto adquirir uma regularidade maior, né? Eu acho até que está no repositório todos estão no repositório do nosso grupo, que eu mandei todos para o grupo, né? Em épocas diferentes. Eu acho até que eu mandei recentemente o texto sobre o dinheiro para esse pessoal que está lendo. Mas foi algo que eu não consegui desenvolver, o grupo não apresentou isso como. Você foi a primeira a apresentar com mais ênfase essa questão de nós escrevermos, né? Eu acho que seria legal, mas ao mesmo tempo não tem sido necessário, né, para garantir a produtividade do grupo. Mas a gente tá. Mas eu tenho uns três Eventualmente, cadernos assim. eventualmente, Pamela, mesmo que a gente não. Até porque o volume de leitura é grande, combinado com os espaços de debate e outras atividades que a gente tem que desenvolver, então o espaço para uma escrita sistemática fica mais limitado. Mas a gente poderia, pelo menos, pensar em produzir um conjunto de artigos por ano sobre tópicos diferentes, mesmo que seja com objetivo didático, expondo ou levantando determinados aspectos. Por exemplo, o livro 2 ele tem muitas questões que acho que valeria a pena a gente chamar a atenção das pessoas através de escritos específicos. Por exemplo, quando ele fala em custo de circulação, ele fala, olha, não se produz valor ao transformar mercadoria em dinheiro, dinheiro em mercadorias, só uma mudança de forma. Mas na empresa capitalista, com o desenvolvimento das empresas capitalistas, o capitalista, ele gradativamente, ele deixa de ser o vendedor e o comprador diretos, ele passa a contratar pessoas para vender e comprar. Essa pessoa é um assalariado. E como todo assalariado, a jornada de trabalho dessa pessoa é constituída por um tempo de trabalho necessário, equivalente ao salário, e um tempo de trabalho excedente. Só que o trabalho dele não produz valor. Há um tempo de trabalho excedente que reduz o custo de circulação. Então, não é mais-valia. É um trabalho excedente que dissipa o custo de circulação. Ele trabalha mais do que o necessário para repor o valor da sua força de trabalho. Mas é um trabalho excedente que não produz mais-valia. Então, valeria a pena um texto desenvolvendo esse tópico. Eu, durante um certo tempo, eu comecei a chamar de mais-valia negativa, mas a expressão mais-valia não cabe aí, porque mais-valia é valor adicional.
valor adicional grátis. E esse trabalho do vendedor, do comprador, daquele que atua, do assalariado que atua no âmbito da circulação, ele possui um período de trabalho excedente, mas não produz valor. Ele só reduz o custo de circulação para o empresário e para a sociedade como um todo, quando se vê o capital do ponto de vista do conjunto do capital. Então, como essa é uma questão obscura que aparece no livro 2, depois não aparece mais, eu acho que... Então, são várias questões que valeria a pena a gente chamar a atenção, né? A especificidade da indústria do transporte, do capital do transporte, a especificidade da produção de dinheiro, né? Da produção de ouro e prata, que o Marx insiste muito, né? Eu lembro Tanto no... até de uma discussão que a gente fez sobre o estoque, né? A questão do estoque e produzir valor. Claro, claro, sim. Hum. Eu lembro que a gente estava discutindo a questão dos silos, aí, do armazenamento, porque ele fala, a estocagem representa um custo de circulação, mas diferente da compra e venda de mercadorias, porque trata-se da conservação do valor de uso, e embora isso signifique uma perda de capital produtivo para a sociedade, significa acréscimo de valor para os capitais individuais que operam os estoques. Então, também é algo que requer esclarecimento. Eu normalmente escrevo à mão enquanto a gente está falando, e tenho muitos cadernos aqui, acho que uns 2,5 já, de questões que surgem que dariam Pois é, boas, exatamente, né? Tem muitas umas, questões no livro 3, por exemplo, que a gente poderia, ao escrever textos específicos, mostrar um lado menos conhecido do capital. mas tu tem uma ideia assim de como que seria a gente poderia expor esses textos se a gente fosse pensar mais metodicamente. Tu tinha falado eu não lembro o nome agora, não lembro o nome, mas tu tinha falado de um sistema de organização de textos assim. Por exemplo, é, não vamos chamar de revista, talvez nada tradicional se enquadre, mas a gente pode, por exemplo, eventualmente até publicar com meios próprios, ou solicitar apoio para a publicação de um conjunto aí de 4, 5, 6 textos que abordem esse lado menos conhecido e também menos desenvolvido do capital. Será que algo talvez pela editora da UFSM a gente conseguiria quando vê um edital, alguma Ah, coisa? consegue, consegue. É A gente claro podia que dar uma olhada e estruturar. claro. Só que nós temos que escrever, né? Aperfeiçoar, etc., compilar e apresentar. Se tu quiser compartilhar de novo esses textos e talvez a gente possa ir compilando essas questões que a gente acha que dá para desenvolver, tipo essas agora do livro 2, a gente pode Essas do ir livro 2, pensando. elas estão me interessando, eu estou falando, eu quero fazer, mas eu nunca faço, né? Mas em função disso, eventualmente eu insira nesse semestre um espaço só para fazer isso, pegar um tópico e desenvolver. Ah, legal. Vamos lançar um livro, então. Um livro, por exemplo, claro, por que não? Eu vou dar uma olhada nas editoras, nos editais da UFSM e posso olhar de outras também que tem. A gente pode. Claro. Eu sou parceiro também. Legal, aí já temos três capítulos do livro.
Mas vamos pensar com carinho nisso, vamos estabelecer prazos. Eu vou pensar num calendário, pensem também, de até tal data vamos entregar o texto, até tal data vamos definir o texto, até tal data vamos entregar, que o mais importante é escrever e já disponibilizar para o grupo, né, que está lendo o Capital e tal. Talvez amadurecendo, talvez tô pensando em alguns tópicos, a gente possa ver se tem mais gente interessada, e eu acho que vai ter do grupo, e as pessoas apresentarem também questões que surgiram e a gente ir construindo, né? E dá para ir Por ajudando. exemplo, a Eduarda e o Davi apresentaram um trabalho sobre o nosso projeto na JAI o ano passado. Aí fizeram um texto, eu dei uma revisada, foi aprovado, eles expuseram. É. Talvez é só essas questões que tem, eu acho que tem em todos os grupos aparecem questões bem novas, assim, já dei, tipo, vários tópicos para desenvolver questões E se a de gente convidar para escrever, outros poderão contribuir. a Eventualmente o Eduarda e o André, o Felipe, Demétrio, o próprio Marcos e tal. a Lana, acho que várias A pessoas Lana, com contribuíram. certeza. Eu acho que sai esse livro. E Eu eu acho vou dar uma que olhada nos editais e a gente podia. pois é. Então tá, pessoal. Nos vemos na É, próxima quarta. Eu vou pensar num calendáriozinho para a gente não deixar morrer isso e, eventualmente, já abrir uma janelinha de trabalho uhum, para elaborar isso aí. sim, tá. E tem Eu, aquele teu artigo de software livre também, só para aproveitar que tu me mandou, é muito bom, e esse é um tema que está em voga agora, e aquelas é uma reflexões coisa que tu importante. tem, Isso é. a- aquelas reflexões que tu faz, eu já falei para várias pessoas, assim, porque tem um professor meu, Paulo Alcar, que ele dizia isso sobre software livre, me convenceu, e é uma boa reflexão que também ninguém está. Aquele texto ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser mais desenvolvido, né? Porque ele está muito vinculado à escola, né, e tal, mas ele pode ser ampliado para o processo produtivo e tal, né? Tem áreas que em que a questão do software como meio de produção, né? Tu Quer viu dizer, que a China e os BRICS lançaram no documento deles ali a questão dos softwares de código aberto, né? Eu pois é, não. Sim. não existe uma identidade entre o software de código aberto e o software livre, porque tem softwares de código aberto que não são livres. Por exemplo, tem empresas que abrem o código mediante contrato. Então, são dois conceitos que protagonizam aí um debate interminável. É o open source, que é o código aberto, e o free software, que é o software livre. O segmento mais radical, mais esquerdista e tal, é o segmento do free software, que tenha o seu núcleo no projeto GNU. Mas tanto o software de código aberto quanto o software livre se confrontam com o software de código fechado, que aí é a propriedade privada estrita no âmbito do software, né? Você vê o que permite que a urna eletrônica brasileira seja auditada, seja questionada por todo mundo, seja, enfim, verificada, é o fato dela ser feita com software livre. Então, antes da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral abre o código e convida programadores para descobrir brechas, para dar sugestões, para ver como é que é. Então,
é uma coisa que se torna transparente, né? Eu acho que seria preocupante se a urna eletrônica fosse de software fechado. Aí sim seria preferível o voto de papel. Mas com software livre, você sabe o que tem ali. Então E tá, as gente, eu tenho ferramentas... que ir. Desculpa. Não, eu tenho que ir porque eu tenho que ir no mercado ainda, antes das. Então tá, pessoal. É que a gente tem conversa para mais de metro, né? Mas semana que vem a gente continua. É. Falou, pessoal. Falou, um abraço. Outro até quarta, então.